Olá, amigos! Olá, amigas! Bom dia a todos, bom dia a todas! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma atividade aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7. Hoje, dia 9/12 de 2023, precisamente às 8h03, desse sábado ensolarado aqui na capital baiana, nós estamos começando esta atividade do estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, que realizamos todos os sábados nesse horário. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco. Você que está chegando pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Para você que está chegando mais tarde, em outros dias, em outros horários, em outros momentos, nossa gratidão e nosso apreço também pela sua presença e confiança em nossa atividade. E para vocês que nos acompanham diariamente no horário certinho, às 8 horas, aos sábados, nossa alegria, nosso apreço e nosso abraço fraternal para todos e todas vocês que nos acompanham no horário e que esse abraço também possa envolver a todos os de primeira vez e os retardatários. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dessas passagens evangélicas, mais especificamente no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, agora no item 2, em que o subtema é conhece-se a árvore pelo fruto. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa prece com a leitura breve de uma mensagem para nos prepararmos para essa atividade, ok? Deixa eu botar aqui a música para nós entrarmos aqui na sintonia do trabalho. Baixar também. Pronto. Deixa eu pegar aqui a mensagem. Ficaremos com a de número 213 do livro Sementes de Felicidade. Ame a Deus, nos diz Lorival Lopes. Eterno e real, sua luz aquece, seu amor aproxima e eleva, sua paz reconforta e sua alegria incentiva. Deus nunca se esquece de você. Sua excelsa presença vela seu sono. Acompanha você no trabalho, ouve as suas preces, defende o seu lar e protege-o dos males maiores. Está ao mesmo tempo fora e nas profundezas de você. Nunca se esqueça dele. Ninguém ama mais a você do que Deus que o criou. Então, mediante essa mensagem, para que aprendamos a amar a Deus, nós vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta atividade que ora se inicia, a fim de que saiamos daqui mais renovados e fortalecidos quanto ao aprendizado que teremos nesta manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos fortalecendo na nossa fé e na nossa confiança nos espíritos magnânimos e amigos que nos acompanham. Abençoa, ó Pai, a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, quer sejam os de primeira vez, quer sejam os retardatários, quer sejam aqueles que nos acompanham sempre no horário, e também aqueles que nunca virão. Que sejamos todos nós envolvidos na doce e meiga energia do amor divino. E assim, nós te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro da manhã dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. E para todos vocês, deixa eu dar aqui o nosso sonoro. Bom dia aí! De luz e paz para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Gente linda da Bahia do Brasil! Bom dia aí, iluminado para você que chegou durante a nossa prece e durante a nossa leitura. Somos gratos por vocês estarem aqui conosco. Quer sejam os de primeira vez, quer sejam de segunda, quer sejam os retardatários e quer sejam os pontuais, ok? Hoje, sábado, só para relembrá-los, nós vamos dar seguimento no item 2 do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Nesse subtópico desse capítulo 21, nós temos inicialmente 3 passagens que nós estamos vendo aqui, cada uma de per si. Semana passada vimos o item 1, hoje veremos o item 2, na semana que vem nós veremos o item 3. Para quem não conhece a dinâmica, possivelmente por estar chegando aqui pela primeira vez, a dinâmica é a seguinte: inicialmente apresentamos o texto que está no Evangelho, a passagem, discorremos livremente um pouco sobre ela, depois vamos no livro Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, com a tradução dele, e depois nós vamos para o Evangelho por Emmanuel, especificamente hoje em Mateus. Porque em Mateus 7, 15 a 20, que nós vamos extrair a passagem para as nossas reflexões, ok? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o texto para que a gente se assenhore do material a ser trabalhado hoje. Conforme dissemos, aí está o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esses são os subtópicos que compõem o capítulo. Nós ainda estamos aqui, nesse primeiro, conhece-se a árvore pelos frutos, nós iniciamos na semana passada esse capítulo, e depois nós seguiremos para os outros subtítulos que tenham as passagens evangélicas. Por enquanto, nós não estamos fazendo o estudo das instruções dos Espíritos, mas falaremos agora em janeiro de 2024. É a primeira novidade que estamos dizendo aqui para vocês, tá bom? Agora em janeiro nós faremos esse estudo das instruções dos Espíritos. Gostaram? Será paralelo, ok? Eu espero que seja bem dinâmico e participativo. Bom, e aqui no subitem, conhece-se a árvore pelo fruto. Nós vimos essa primeira, que a gente não vai ler, não vai considerar, de Lucas 6, 43 a 45. E hoje nós veremos especificamente a de número 2. Então, o que Jesus vai dizer e que Mateus, por sua vez, no capítulo 7, dos versículos 15 a 20, disseram. E olha como isso é impactante, vindo de Jesus, mais ainda. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir
frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis, pois, pelos seus frutos. Observe como Jesus é veemente ao nos dizer, e em particular, nesse último ponto aqui da fala, que toda árvore que não produz bons frutos será lançada ao fogo. Isso é importante para que compreendamos que nós, enquanto centelhas divinas, devemos produzir bons frutos. Porque não adianta querer dizer apenas Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus. É preciso que nós façamos a vontade do nosso Pai que está nos céus. Então, quando Jesus nos apresenta esta passagem, que é muito parecida com a de número 1 do item 1, nós vamos ver que em Mateus há uma fala mais estendida que Lucas, por sua vez, não considerou e que tem um valor preponderante. Vamos rever de per si cada uma dessas passagens para que nós fixemos melhor o ensino. Então, querem que aumente? Vou aumentar então. Jesus diz assim: guardai-vos, protegei-vos dos falsos profetas. Isso naquela época em que muitos deles existiam, como hoje eles existem também. Que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que são por dentro lobos rapazes. O que Jesus quis dizer com isso, trazendo um pouco para a nossa realidade de hoje? Quantas são as pessoas, vou aparecer um pouco, quantos são as pessoas que se dizem profetas de Deus, que são divulgadores da palavra, que se apresentam de branco, circunspecto, mostrando uma voz mansa, suave, uma postura de um bom cristão, de uma pessoa compreensível, tolerante, apaziguadora, mas que por dentro, no íntimo, e a gente não consegue conhecer ninguém no íntimo, vão de verdadeiros lobos rapazes. São aqueles animais ferozes que se aproveitam das ovelhas desgarradas ou não, de boa fé, para usurpá-las, para prejudicá-las. Os escândalos estão aí de toda sorte, de todo tamanho. Cada dia apresenta-se ou sabe-se de uma notícia referente a muitos desses religiosos que agem desta forma. E isso independe da seção religiosa a qual pertencem. Porque todas elas são nobres nos seus fundamentos gerais. Mas aqueles que as fazem são imperfeitos. Não se utilizam da boa mente, da boa fé. Age, conforme nós dizemos, às escondidas. Tá? Ô Senhor, o som, né? O som, esse som meu me atrapalha. Mas às vezes é bom falar sem som. Sem som não, com som. Então,
Nós percebemos, e já que eu parei, deixa eu aproveitar aqui para botar também o bannerzinho que eu nunca me lembro. Eu quase sempre esqueço. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses que se apresentam aparentemente como cordeiros, mas são lobos. Ele continua o texto. Vamos ler. Conhecê-los-eis pelos seus frutos, por aquilo que eles estão produzindo na conduta, na palavra, no comportamento. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas saças? Questiona Jesus. Impossível. Não são compatíveis, portanto, não tem sentido. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. É claro, porque é uma questão de compatibilidade energética, de sintonia, de valores morais. Um homem de bem não é capaz mais de produzir ações mais. Como um homem mau não é capaz de produzir ações boas de um homem de bem. Porque cada qual age mediante o seu foco, a sua necessidade. E encerra, então, com a citação aqui também já trazida. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O que nos faz lembrar daquela outra passagem da figueira que secou. E Jesus a condenou à esterilidade para sempre. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Se conhecerás árvores, pelos frutos. Está lá então em Mateus 7, 15 a 20. Por que é importante reforçar essa fala de Jesus? Porque ninguém é enganado sem que este alguém se permita ser enganado. Porque voltamos à ideia de que isso depende da lei de afinidade. Essa semana, eu fui fazer uma palestra lá no GEP, o Grupo Espírita da Prece, aqui em Salvador, Amaralina, do nosso querido e eterno Veloso, Edivaldo Veloso. E lá para as tantas, foi aberto, né, para as discussões, para as contribuições. Minto. Antes de começar a palestra, teve o Evangelho. E no Evangelho abriu-se, então, para comentários. A dinâmica do trabalho é assim lá. E aí, uma das pessoas disseram o seguinte, que me chamou a atenção. O mal que me acontece é o mal que me reconhece. Eu achei aquilo de uma profundidade que eu achei assim espetacular, fantástico. O mal que me acontece é o mal que me reconhece. Como é que a gente pode estar traduzindo nesse sentido? A lei de afinidade moral atrai os eventos para si mesmo. Qual o magnetismo do ímã que atrai para o seu centro os elementos
os materiais que são potencialmente magnetizados por ela. Porque por maior que seja a força do ímã dentro do seu raio de magnetização, se você botar uma folha de papel, ele não vai ser sugado, puxado por ela. Porque o papel não tem propriedades magnéticas para ser atraído. Mas se você botar um pregozinho, um garfo, um alfinete, ele vai ser atraído. Por quê? Porque ele traz elementos que faz o contato e a vibração. E se tiver no entorno do magnetismo do ímã, ele é atraído. Então, o mal que me acontece é um mal que me reconhece, porque eu atraio para mim. Percebe? E é nesse ponto que a gente precisa refletir para sair do eixo magnetizador do ímã, que nos leva ao sofrimento, ao engodo, ao engano. Então, quando Jesus diz, voltando à passagem, para a gente fechar, que todas as árvores que não produzem bons frutos será cortada e lançada ao fogo, porque a terra está passando por um processo também transformatório. Então, se o indivíduo não produz bons frutos, para que ele seja aquinhoado de méritos, de valor, de virtudes, ele vai ser banido, como já está acontecendo. E como é que a gente sabe quem vai ser e quem não vai ser? Conhecer as árvores, pelos seus frutos. Ponto. Não tem muito o que discutir. Até aí tudo bem? Ok? Podemos seguir? Então vou tirar aqui. E vamos ver o que nos diz na tradução de Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento. Recorrendo ao Evangelho de Mateus, no item 7, de 15 a 20, em que o tema desse tópico de 7:7 a 7:27, 3 advertências. Nós ainda encontraremos em Lucas 6:43 a 49 e 13:22 a 30. Tudo que está aqui nesse tópico de 7 a 27, nós encontramos também em Lucas, no capítulo 6, 43 e 49, e 13, de 22 a 30. Beleza? Então, em Mateus ele diz assim, 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas. É a advertência de Jesus, uma das 3. Que vem até vós com vestes de ovelha, bonitinho, fofinho, engraçadinho, mas que por trás é um bandidão. É um lobo. Mas por dentro são lobos vorazes. O item 3, item 8, ele vai dizer que vorazes, não, item 5. A palavra significa devorador, voraz, devastador, explorador, opressor, dado à extorsão e ao roubo. Lobos vorazes são essas características de homens e de mulheres, de indivíduos que estão aí na sociedade, que estão nas organizações, que estão na política. Recentemente saiu aqui um escândalo envolvendo um deputado que há mais de 20 anos, dentro do seu grupo mafioso, segundo o que está posto na mídia,
vem agindo assim, como um lobo voraz. Só agora foi descoberto. Gerou escândalo. Quantos são os religiosos padres que investiam uma túnica de santidade, de devoto desse ou daquele santo ou santa, pregador que era capaz de arrebanhar a multidão, e foram delatados por questões relativas à pedofilia, à violência, à extorsão e por aí vai. No meio espírita, não há diferença. De quando em quando surgem esses escândalos também. Porque todos somos imperfeitos. Sem deixar de incluir pastores, budistas, xiitas, islamistas e qualquer uista que a gente queira, como os ateus também, os ateístas. Então ele vai dizer, só para fechar o texto, por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem cachos de uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Aí ele vai dizer, desta forma, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não se pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo frutos bons, e essa árvore é simbólica, que significa dizer o indivíduo, a pessoa, que não estiver produzindo no mundo, na seara, na vinha do Senhor, os bons frutos da misericórdia, da paciência, da tolerância, do bom exemplo, da compaixão, do perdão, esses, ou esta árvore será cortada e lançada ao fogo. Vai passar pelo atrito do calor da fornalha para desfazer o molde, a fim de que o novo possa se dar no decorrer das existências. Será lançado ao fogo, passará pelos processos dolorosos que as reencarnações expiatórias, provacionais, lhes facultarão esse despertar desta nova semente. O sentido é mais ou menos esse. E, por fim, ele encerra dizendo, logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Eis aí a passagem que nós encontramos aqui em Mateus, pelo livro O Novo Testamento. Beleza? Então, é isso aí que nós conseguimos captar, compreender a partir desta exposição. Agora nós vamos ver o que nos diz Emmanuel, mediante as suas mensagens, que se referem a esse capítulo 7, desses versículos de 15 a 20 de Mateus. E eu pude ver que são várias as mensagens relativas a esses itens. E ele começa exatamente no item 16, no versículo 16 desse mesmo capítulo 7, que está lá escrita: por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhe-se fachos de uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Aquele questionamento que nós conhecemos.
para esse versículo 16, Emmanuel tem as seguintes mensagens. Pelos frutos. Nossas obras, só esses dois. No versículo 17, lembremos-nos que é de 15 a 20 os versículos, no 17, porque ele vai fazendo recortes de toda a passagem. Desta forma, toda árvore boa produz bons frutos, ou frutos bons. É o versículo 17. Nós temos como mensagens bênçãos de Deus apenas. Já no 20, que é o de maior expressividade, que está lá escrito, logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Nós temos as mensagens frutos, nas diretrizes do Evangelho, autoaprimoramento, fruto e exemplo, e no campo da vida e tentações. São as mensagens que Emmanuel nos traz a respeito dessas passagens que aqui nós discorremos. Habitualmente, nós escolhemos sempre uma mensagem para servir de pano de fundo e reforço das ideias construídas. Hoje, nós vamos escolher duas, porque são mensagens bem curtas e que estão interligadas. Uma vai ser do item do versículo 16, me permito a repetição, é para vocês compreenderem. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem cachos de uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Versículo 16. Como nesse versículo só tem duas passagens, duas mensagens, nós escolhemos essa primeira, frutos. As duas escolhidas estão diretamente ligadas a frutos. Vejamos. Essa aqui é bem conhecida, me parece, dos estudiosos dos temas evangélicos por Emmanuel. Pelos frutos. É a primeira mensagem que vai nos servir de base. Nem pelo tamanho, diz Emmanuel, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica e delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emancipações. Me perdoe, de vez em quando a língua trava. Nem pelas emanações repulsivas, ou seja, não será por nenhum desses fatores aqui apresentados por Emmanuel. Nem por esse, nem por aquele, nem por aquele outro. Como normalmente a gente fica especulando. Deve ser por isso, não, aconteceu porque aconteceu aquilo. Nada disso. Por nenhuma dessas situações. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Pode ser a menorzinha de todas, pode ser a mais distante da casa central, pode ser aquela que tem um bocado de espinho, pode ser aquela que não dê sombras, mas ela será reconhecida pelo fruto que estiver produzindo. Trazendo para a nossa realidade humana, é o mesmo que dizer, não vai ser pela cor da pele, pela densidade do cabelo, pela cor dele, pela altura,
pelos títulos, pelos idiomas, não vai ser pela religião adotada, não será também nem pelo bens materiais, nem pelas facilidades do sorriso largo, do abraço, nem ainda e menos pela roupa que veste, pelo perfume que se utiliza, pelos livros que carregam debaixo do braço, deixando o CC, muitas vezes, nem nada disso, como a gente gosta de se apresentar para o outro. Me veio também aqui, nem pelo tamanho da tatuagem que a gente põe no corpo, mas sim pelos frutos, pelas obras, pela utilidade e produção que estiver fazendo na existência. São essas árvores, são esses homens e mulheres que são reconhecidos por Deus e terão a sua proteção mais intensa. Assim também nosso espírito em plena jornada. É o que ele vai discorrer agora. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os reconhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Olha que mensagem impactante. Enquanto eu lia, com referência a nós mesmos, nesses últimos parágrafos, eu me lembrei também que nem pela quantidade de palestras, de livros ou lives produzidos. Porque a gente tende a ter esta relação com o outro, porque o outro é popstar da religião adotada. Porque canta, porque fala bem, porque enche um ginásio para ser escutado, porque tem uma produção livresca de mais de 3.000 títulos, porque viaja muito. Tudo isso aos olhos de Deus estará descartado. Demonstra, em última análise, um despertar, mas não significa que esteja acordado. Que nem acontece com a gente quando está dormindo. Quantas vezes a gente abre o olho, fala, responde alguma coisa, mas está dormindo. E quando acorda, que alguém pergunta, questiona, eu falei isso, disse isso, responde, não, estava dormindo. Às vezes até entra no celular, existem casos de pessoas sonambúlicas que entram, acordam, sei que elas estão acordadas, pegam o celular, respondem, ficam lá um tempão, depois larga do lado. Se você perguntar, quando vai ver o zap, eu escrevi isso? Nunca. E eu me lembro que uma vez aconteceu um fato desse, acho que aqui em casa, só não me recordo com quem foi, mas eu me lembro que aconteceu. Então, nem por essas coisas todas, pelos frutos os reconhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Pelos frutos. Fixemos essa mensagem.
você pode encontrar em Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 7. Já lemos algumas vezes aqui no nosso Evangelho, algumas vezes aos domingos aqui no nosso Evangelho. E a outra que nós escolhemos, que tem a ver com frutos, que é menor ainda do que essa última, está lá em 7:20, em que Jesus vai dizer: logo pelos seus frutos os reconhecereis. Emmanuel, ainda se apropriando desta simbologia da árvore e do que ela produz, a cada um segundo as suas obras, que a nossa produção seja de 30, de 60, de 100 por um, como já demonstrando um despertar da consciência para esta realidade espiritual, ele então se aproveita e traz como título frutos. A anterior foi pelos frutos, esta frutos. Versículo 20. O mundo atual, diz Emmanuel, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa seiva e converte-os. Não. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Agora sim. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. É um processo autoinvestigativo, de autoconhecimento. Conheces-te a árvore pelo fruto, não é o subtópico? Pois é. Como é que você vai conhecer a árvore se você não analisa os frutos? Não sabe perceber um fruto bom e um fruto ruim? Precisa ter conhecimento. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, e que nós já trouxemos aqui. A tal figueira seca que Jesus condenou. Muitas palavras sonoras, aquilo que dizemos o dia todo, proporciona simplesmente a impressão da figueira condenada. A vida terrestre é indispensável, melhor dizendo, reconhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiar os nossos irmãos. Esses frutos que eu estou produzindo, eles beneficiam os nossos irmãos? Sim ou não? Não ou sim? Vou repetir. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida. Porque nós não somos robôs. Nós não somos máquinas. Somos gente, indivíduos que pensam, que tem escolha, que sabe o que está fazendo. De modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. No meu ambiente de trabalho, o que eu produzo beneficia os meus irmãos, a sociedade, aqueles consumidores daquele produto ou serviço? É isso. Moralmente, deveria ser assim também. Porque no quesito comercial, profissional, a gente tem uma série de recursos, de procedimentos de autoanálise. Nós temos critérios avaliativos para saber se a produção está indo bem ou mal. Até mesmo no que diz respeito ao campo, que se modernizou como nunca antes em toda a sua história.
análise do solo, das plantas, o tratamento que se dá a elas. Às vezes uma planta e um animal é muito mais bem tratado do que um ser humano. Porque eles sabem que o fruto que vão produzir vai gerar dinheiro, uma boa economia para eles, rendimentos. Hoje nós temos produtos em todas as áreas que são chamados produtos de exportação. Não é assim? Os produtos de exportação, em particular no que diz respeito à agricultura, aos aparelhos tecnológicos, aeronáutica, os aviões, eles são vendidos para fora. Então há toda um gerenciamento e uma condução para saírem top de linha, sem nenhum tipo de problema, para que a mercadoria não volte e a gente não perca o contrário. Frutas de exportação a gente não vê no mercado, você vê? Não vê. Tanto é que hoje já existem selos em vários produtos, selos de qualidade. Essas muitas ISOs, que são certificações de qualificação do produto para ser aceito fora do mercado internacional, passa por uma série de rigorosas análises, de etapas, de procedimentos que periodicamente são avaliados. Não chega para o povão. São poucos que internamente os consomem. Estou aqui me lembrando do cafezinho, tipo exportação. Não é aquele que a gente toma, embora tenha lá o lacre. Conversa. Como diz um amigo meu, tudo mentira. Tudo mentira. Propaganda falsa. Como é que diz propaganda... É falsa? Não, tem outro termo. É essa propaganda mesmo. É que hoje eu não estou vendo o chat. Enganosa. Agora. Enganosa. Propaganda enganosa. Pois é. Pois é. Agora eu pergunto a vocês. Por que, quando é das coisas de Deus, tem que ser de qualquer jeito, de qualquer forma? Deus avalia também com selo de qualidade. Lembra-se daquela expressão muito usual que nós passamos a ouvir no período da Copa do Mundo aqui no Brasil, padrão FIFA, a exigência que se tinha para os estádios, padrão FIFA. Agora a gente vai substituir padrão Deus, da melhor qualidade. Se não for assim, pouco adianta. E finalizando, ele diz assim: a vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, encerra a mensagem, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. E como difícil está encontrar um homem ou uma mulher nesse padrão FIFA para Deus. A sabedoria popular afirma que a realização mais difícil do homem na esfera carnal
é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. E é por isso que nós não somos completistas, no dizer de André Luiz. Porque nós desvirtuamos os caminhos. Não vivemos sob o escopo do bem. Não vivemos mediante o regulamento proposto pelos espíritos com Kardec, com a chancela de Jesus. Kardec na mente, Jesus no coração. Não tem como falhar. Quando verdadeiramente se vive nessa estrutura psíquica, a probabilidade de sermos bem-sucedidos e próximos do completismo ocorrerá com maior chance. Tudo que fuja a isso, distancia-se daquilo outro. Ok? Então tá. Hoje, infelizmente, não vou poder estar com vocês no chat. Ok? Mas nós vamos... deixa aí os comentários, façam suas proposições e depois eu responderei, vou ver e a gente vai trabalhar. Ok, gente? Então eu agradeço a todos vocês, a todas vocês, pela presença, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. De hoje a 8, nós continuamos nesse mesmo capítulo, nesse mesmo subitem, agora vendo o item 3, para que a gente amplie um pouco mais o sentido dessa passagem. Beleza? Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite desse sábado do dia 9/12 de 2023. No mais, um beijo no coração, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Para você que está chegando pela primeira vez, obrigado pela presença. Volte mais vezes, quantas vezes você desejar. Para aqueles que estão chegando depois, em outros horários do dia, nossa gratidão, nosso muito obrigado. E para você que está aí nos acompanhando fielmente, todas as semanas, todos os dias, nosso abraço de urso para todos vocês. Mas eu esqueci não, foi brincadeirinha. Eu quis deixar para o final. Eu sei que você está aí, aguardando o seu bom dia e feliz aniversário. Quis deixar para o final. É uma surpresinha. Será que ele lembrou? Será que ele vai falar? Claro que eu vou. Você acha que eu ia perder uma oportunidade dessa de dar o meu feliz aniversário para você? Primeiro eu vou falar de uma outra pessoa que está completando 61 aninhos, a Marivalda Daltro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Marivalda Daltro, feliz aniversário de paz e luz no seu coração. Seja um sabadão maravilhoso, tudo de bom e tudo de melhor. Que Maria passe na sua frente, pegue seus carinhos e possa realizá-los todinho. Mas eu quero agora, e especialmente, dar o meu bom dia aí e feliz aniversário. Para quem, para quem, para quem? Para ela. Olha o sorriso dela. Para a menina que todos os dias atravessa o Atlântico de metrô. Quem não conhece, quem não se lembra, hein? É você mesmo, a nossa queridíssima Oswaldice Costa. Parabéns, 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 parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Feliz aniversário para você, menina Val, menina Oswaldice Costa, que Deus abençoe, que Deus proteja a luz e paz para você. A galera do César, hoje é sábado, vai festejar, e como vai? Que alegria, pena, se bem que podia ter me colocado hoje, né, para que eu ia participar aí do César, desse momento auspicioso, festivo, alegre,
junto com você e dar o meu abraço. Feliz aniversário, minha amiga, em nome de todos e todas do canal Roteiro Espírita TV7. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. É muito bom tê-la aqui conosco, participando desse momento de confraternização. E eu espero que você seja muito, 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 muito feliz nesse sabadão e nos dias seguintes também. É isso aí. Feliz aniversário para você. Eu não esqueci não, viu? Eu deixei para depois. Foi sim. Ok. Então tá, a menina Val, a menina que todos os dias atravessa o Atlântico para estar conosco. Sinta-se abraçada por todos nós do canal Roteiro Espírita. Gostamos muito de você, da sua presença, dos seus ensinamentos. Você nunca mais esteve aqui com a gente na bancada, hein? Vou te cobrar antes de terminar o ano, viu? Vamos combinar. Feliz aniversário para você, menina Val. Um beijo no seu coração. Tudo de bom e tudo de melhor. Tá certo? Luz e paz para você. Gente, obrigado a todos. Muita paz, felicidade. E aqui a gente encerra desejando a todos um belo sábado, de uma bela manhã, de uma bela tarde, de uma bela noite, vivendo a proposta de Jesus. Muita paz e obrigado. E até logo mais, às 22h30, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites. Muita paz.